versículo 40 ao 42, depois nós vamos para o 49. Palavra do Senhor, rompendo em fé. Nessa noite, você venha romper aquele problema que você trouxe, que está tirando a sua paz, que nessa noite você deixe com Jesus e volte para casa sem esse problema, em nome de Jesus, amém? Todo mundo encontrou? Amém. Deixa a sua Bíblia aberta após a exposição da palavra, para vocês acompanhar a mensagem em nome de Jesus, amém? Palavra do Senhor, Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 42, depois nós no 49. A palavra do Senhor diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E ria-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-se o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém? A igreja possa tomar o seu assento. A palavra do Senhor nessa noite, uma palavra que ela fala muito comigo, e toda vez que eu medito nessa palavra, eu vejo a necessidade de eu deixar os meus problemas e ir atrás de Jesus. Porque aqui nessa noite a gente vamos ver, relatando sobre Jairo, onde Jairo, a palavra diz que ele era um homem, que ele era chefe da sinagoga, só que esse homem, ele estava passando algo na sua casa. Ele estava com um problema na sua casa que não era pequeno. Ele estava com uma situação na sua casa que não era fácil. E aqui a gente vê Jairo, ele vai até a pessoa de Jesus, e quando ele chega até Jesus, há uma grande multidão que já se encontra com Jesus. Mas Jairo, ele chegando ali até Jesus, a gente vê que Jairo, ele não se incomoda com a multidão. Jairo, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele faz uma súplica a Jesus, e ele começa a suplicar a Jesus, e ele começa a falar para Jesus a situação, o que está se passando na sua casa, o que está se passando na sua família, e ele lança aos pés de Jesus. Ele se achega a Jesus, e ele se joga aos pés de Jesus, e a palavra diz que ele faz uma súplica a Jesus. Mas a missão de Jairo era levar Jesus até a sua casa. A missão de Jairo era falar para Jesus e conduzir Jesus até a sua casa, conduzir Jesus até o problema, levar Jesus até onde ele crê, ele acredita quem é Jesus, e ele vai atrás de Jesus, para que Jesus possa ir até a sua casa. Então, nessa noite eu falo para ti: qual o seu problema? Qual a situação na sua vida? Qual a situação na sua casa? Para nessa noite você deixar os pés de
de Jesus, contar para Jesus, mas sair daqui levando Jesus para resolver a situação. Qual tem sido o seu problema? Todos têm um problema na sua vida. Todos têm algo para se chegar a Jesus, botar os pés de Jesus e suplicar a Jesus. Eu tenho. Eu acho que eu já virei uma pessoa tão chata que todo dia eu estou nos pés de Jesus. Jesus, tem de misericórdia. Jesus, faça isso todo dia. Eu acho que eu sou uma pessoa que todo dia eu estou com essa súplica no pé de Jesus. Por que nós suplicamos Jesus? Por que você suplica Jesus? Eu acredito porque você acredita que Jesus pode resolver. E Jairo ele foi. E Jairo ele foi até Jesus. E quando Jairo chega, a palavra diz que ele chegando até Jesus, e ele chegando até Jesus, que ele suplica que Jesus chegasse até a sua casa. Ele vai falar sobre a sua filha de apenas 12 anos, que estava passando por um momento difícil. E não era qualquer momento, e não era qualquer situação. Sabe qual a situação? Muitas vezes o que acontece na minha ou na sua vida, na nossa vida como cristão, às vezes a gente quer botar Jesus num nível e a nossa situação em um nível elevado, aonde nós paramos e muitas vezes a gente olhamos que ele não diminua Jesus, porque não existe problema maior do que Jesus. Não existe solução que Jesus, se estiver na vontade dele, que Jesus não possa resolver. Quem pode resolver é Jesus. Quem pode entrar naquela causa na sua casa é Jesus. Quem tem a cura para a enfermidade é Jesus. Quem liberta o seu filho, a sua casa, quem faz o mover é Jesus. Você está aqui nessa noite não é porque você é bom, você é forte. Todo livramento no decorrer desse dia você teve para estar aqui nessa noite. Muito livramento. Quantas vezes nós estamos em situações que nós perdemos a força de buscar Jesus? Quem já passou por isso? Por situações na vida que a gente perde a força de buscar Jesus. Eu já passei. Porque tem dores na nossa vida, tem situações na nossa vida que a gente não rompe fé. Tem situações na nossa vida que a gente, como diz a mensagem, a gente não rompe fé. E não é fácil, irmão. Romper fé não é fácil. Quem falar que é fácil, não é fácil. Porque muitas vezes a gente deixamos as situações nos limitar. Muitas vezes nós pensamos que tem situações, eu vou morrer nessa situação aí. Jesus, ele é maior. Jesus, ele é maior do que essa situação. Nós estamos vendo aqui um pai que deixou choro na casa dele, um pai que deixou lamento na casa dele, um pai que deixou a multidão na casa dele, e ele foi atrás de Jesus. Se Jairo parasse naquela situação, mudava alguma coisa? Se Jairo continuasse naquela situação, mudava alguma coisa na casa, na vida de Jairo? Nada mudaria. Jairo ele teve que dar um passo. Jairo ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que tomar uma decisão. E a palavra diz: pois tinha uma filha única de uns 12 anos, estava à morte. Então uma filha, ele tinha uma única filha que ele estava para perder. Estava numa situação que ele estava para perder a sua filha. E quem é pai sabe, dói mais quando toca no filho do que quando é nós. Nós suportamos uma dor, mas quando é no filho, é tua dor, porque a gente vê a dor do filho, a gente sente junto. Quem é pai passa por isso. E aquele pai, ele rompeu, ele não parou. E agora ele está indo para a sua casa com Jesus. Mas quando ele está indo, no versículo 49, acontece algo. Agora vai acontecer, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Uma situação, ele saiu da sua casa, ele viu o cenário, ele sabia como estava o
cenário, agora aquela pessoa que estava no cenário, agora vem encontrar com Jairo. Precisa incomodar mais Jesus. Não precisa mais, porque a sua filha já está morta. Aí eu olho para Jairo, olho e me coloco no lugar de Jairo. Eu saí para buscar Jesus. Agora vem uma pessoa que está lá me encontrar, falar que minha filha morreu. Mas essa pessoa que avisou para Jairo, ele não passou a experiência que Jairo passou no caminho da sua casa, no caminho que ele estava indo para a sua casa com Jesus. Jairo, ele teve uma experiência tão grande na vida dele. Quando ele foi atrás de Jesus, ele retornando para a casa dele, a palavra fala que no caminho Jesus estava indo em direção à casa de Jairo. Mas quando Jesus ele estava indo à casa de Jairo, a palavra vai falar de uma mulher que ela estava há 12 anos com hemorragias. Essa mulher estava sofrendo há 12 anos. Mas quando Jesus está indo à casa de Jairo, no meio do caminho relata sobre essa mulher. Relata que essa mulher estava há 12 anos, gastando tudo que tinha, e a palavra diz que essa mulher estava indo de mal a pior. Mas essa mulher, quando ela vê Jesus, quando essa mulher vê Jesus e uma grande multidão ao redor de Jesus, aquela mulher rompe em fé, aquela mulher acredita, e aquela mulher fala: se eu apenas tocar, eu serei curada. Aquela mulher nesse momento, ela acreditou, ela rompeu em fé, e ela toca em Jesus. E quem estava junto com Jesus? Jairo estava junto, porque Jairo estava indo com Jesus até a sua casa. Então quando aquela notícia chega em Jairo, Jairo já sabia quem ele foi buscar. Jairo já tinha certeza de quem ele foi buscar, porque ele viu no caminho aquela mulher sendo curada quando ela tocou em Jesus. Então Jairo ela sabia ele sabia que ele foi buscar para a sua casa. Jairo ele tinha certeza que Jesus podia fazer algo pela sua casa. Você tem certeza que Jesus pode fazer algo pela sua casa, pela sua vida? Você crê que Jesus pode nessa noite? Porque não é fácil. A notícia chegou, sua filha morreu, não incomode mais. Mas agora Jairo, ele vai ficar naquela pessoa que veio trazer a notícia que a sua filha estava morta. Aí no versículo 50 diz: mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Agora Jairo está ouvir Jesus, ouvir a notícia que chegou sobre a filha de Jairo. Quem nós temos que dar ouvido? Aquele para que não vai dar certo, desista que não vai dar certo, ou está ouvindo a Jesus que pode resolver a situação? Para quem nós vamos dar ouvido? Às vezes a gente estamos confiantes, às vezes nós estamos acreditando, Jesus clamando, sempre chega um que fala: oi irmão, quanto tempo, não vai dar certo. Ô irmão, tem gente assim, irmão. Tem gente assim. Mas se Jesus vai falar para Jairo: olha, o que Jesus fala? Tua filha não está morta. Ou seu filho, não temas, crê somente, e ela será salva. Mas crê no cenário desse. Romper em fé não é fácil, por isso que eu falo: romper em fé não é fácil. Não é fácil quem passa pela dor, quem passa onde a gente vê que, meu Deus, está acontecendo, mas eu creio que vai dar certo. Mas não estou vendo o que está acontecendo, mas eu creio que o cenário vai mudar. Então Jesus, ele fala para esse pai, e quando Jesus fala para esse pai, a palavra continua no 51, tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim, o pai e a mãe da menina. Aqui eu acho tremendo.
Jesus não mandou a multidão entrar. Jesus não convidou. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E quem? Pai e mãe. O que eu entendo nisso? Tem situações na nossa vida que não é a multidão que entra, é pessoas certas, pessoas determinadas para participar de certas situações da nossa vida. Então, não é todo mundo que está adequado para estar em certas situações na minha e na sua vida. Porque eu sempre penso, quando eu vejo essa mensagem, eu penso em Tomé. Já pensou o Senhor entrar com Tomé? Tomé é cheio de dúvida, Tomé é cheio de dúvida, Tomé é aquele que só acredita. Ei, anda com pessoas que acreditam naquilo que não vê, mas acreditam e te dá força. Ande com pessoas que vão te direcionar, mesmo não vendo, mas está dizendo, vai em frente que vai dar certo. Anda com pessoas positivas na sua vida. Anda com pessoas que te levam para frente, te levanta através da palavra de Deus. Pessoa negativa, meu irmão, não te leva para lugar nenhum. Não te leva. Não é todo mundo que participa. Não é a multidão que participa. É alguns que faz parte da minha e da sua vida. É selecionado, irmão. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde a gente tem que selecionar quem faz parte da nossa vida. A gente tem que selecionar quem vai estar conosco. Por quê? Porque tem muita pessoa negativa. E vocês vão ver na mensagem por que tem pessoa negativa. Porque a palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 51, a palavra fala que eles entram, Pedro, João e Tiago, pai e mãe. No 52 diz, e todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. No 53 diz, e riam-se dele. Mas não tinha uma multidão chorando pela situação. Mas quando Jesus fala, o cenário não é de morte, o cenário é de vida. Por que foi rir de Jesus? Se aonde Jesus chega o cenário é de morte, Jesus ele traz vida. Então tem pessoas que choram com você, mas não se alegram com a sua vitória. Tem pessoas que estão chorando, está com você, mas quando você consegue, a palavra vai dizer que a multidão foi rir de Jesus. Já não chorou, foi rir. Então, quando eu falo que não é todo mundo, não é a multidão, e ria-se dele, porque sabia que ela estava morta. No versículo vai dizer, no versículo 53, quando Jesus diz que ela não está morta, no versículo 53, a palavra diz que a multidão vai rir e fala que a menina está morta. Quem define o resultado não é o homem. Quem dá o ponto final não é o homem. Quem dá o ponto final não é o médico. Quem dá o ponto final não sou eu, não é o juiz, mas quem dá o ponto final é Cristo. É Cristo que decide o final da minha e da sua vida. Porque a palavra, quando diz, a palavra diz 50 e todos choravam. Mas no 53 vai dizer que todos passou a rir. Passou a rir, mas não estava chorando da situação, não estava na casa de Jairo chorando, lamentando pela perda do seu filho, da sua filha. Mas quando Jesus fala, olha, ela não está morta, a palavra diz que a multidão começa a rir. Mas no versículo 54 diz, entretanto, ele tomando pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. No 55 diz, voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Quando eu falo que o cenário que muda é Jesus, se Jairo tivesse desistido, ele não estava pegando a sua filha nos braços para sustentar.
já estaria indo agora enterrar a sua filha. Ele estaria indo agora com a multidão verdadeiramente chorando para enterrar a sua filha. Ei, não enterra aquilo que ainda tem oportunidade de vida. Não enterra os seus sonhos, não enterra os seus projetos, não enterra a sua vida. Não desista de Jesus. Leva a Jesus, leva aos pés de Jesus, assim como Jairo levou aos pés de Jesus. E eu falo para ti nessa noite: não tem um que leve até Jesus para ter o resultado negativo. Jesus, ele não tem um encontro com o homem para trazer algo negativo. Aonde a morte, Jesus leva a vida. Aonde a não, Jesus, ele leva o sim. Mas para isso, toma posição, como Jairo tomou. Jairo não se acomodou. Jairo, ele foi atrás de Jesus. Jairo, ele clamou a Jesus. Jairo, ele levou Jesus até a sua casa. E Jesus, ele foi. E Jesus, ele fez. Então nessa noite, meu amado, rompa em pé, rompa em fé, quebra essa barreira que está te impedindo de você dar um passo à frente. Pare com isso de você não é um derrotado, que foi falado nessa noite. Você é mais do que vencedor. Você não vai ser vencedor. Você é mais do que vencedor em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que pode fazer em prol da minha vida, da sua vida, da nossa casa, da nossa família. Meu amado, nessa noite eu falo para ti. Dê um passo, clama a Jesus, peça a Jesus. Se você chegou aqui nessa noite sem uma solução, se você chegou aqui nessa noite desistindo, se você chegou aqui nessa noite e não via mais esperança, ei, põe aos pés de Jesus, assim como Jairo colocou aos pés de Jesus. E a filha de Jairo não foi enterrada, a filha de Jairo não chegou ao fim, porque quando Jesus chega, uma nova história tem para aquele que o busca, para aquele que o clama, para aquele que vai até ele, para aquele que vai até ele. A gente vai ver. Eu meditando nessa palavra, o Senhor me levou também a meditar em Marta e Maria, quando Lázaro ele estava indo, Lázaro morreu. A palavra diz que Marta e Maria mandou avisar Jesus. Marta e Maria mandou avisar: aquele que tu amas está enfermo. Então, quando eu e você, nessa noite, se você está aqui, leve alguém até Jesus nessa noite. Leve alguém até Jesus, porque quando avisou, a palavra diz que mandou avisar aquele que tu amas. E a palavra diz que Jesus fica 2 dias. Depois de 2 dias, a palavra diz que Jesus ele vai até onde Lázaro estava. A palavra diz que já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. E a palavra diz que ali, onde era o cenário de morte, Jesus ele foi conduzido. Jesus ele foi até aquele que ele amava. E Jesus chega ali, aonde era morte, aonde era lamento, aonde era tristeza, aonde era luto. Jesus ele chega. E quando Jesus chega, Jesus, a primeira coisa ele fala: tire a pedra. Então Jesus ele quer romper pedra na nossa vida. Jesus ele quer romper barreiras na nossa vida. Mas para isso, como Jesus vai romper? Tem que chegar a Jesus. Tem que chegar a Jesus. Porque não tem como Jesus fazer se nós não chegar a Jesus. Busque Jesus por aquilo que você quer. Jesus ele não é limitado. Jesus ele não mudou. Jesus ele continua operando, curando, libertando. E Jesus, quando ele vem, aquilo que era morto, agora Jesus fala: tira a pedra. E Jesus fala o quê? Vem para fora. Então tem coisas que está dentro, tem que ser tirar a pedra, e Jesus tem chamado para fora. Mas para Lázaro vem para fora, ele deu aquele passo. Quando chega Jesus, tira as faixas. Então tem coisa na nossa vida, irmão, tem que ser quebrado, tem que ser rompido. Mas para isso não tem que dar um passo. Porque Jairo foi, e as irmãs mandou avisar para Jesus, e Jesus ele veio. Mas quando a gente vê a palavra, eu estou falando de morte, irmão.
Os dois cenários, Jesus era cenário de morte. Era cenário de morte, mas quando Jesus entrou nos dois cenários teve vida. Os dois cenários teve vida. Então quando Jesus chega, ele dá vida, ele gera vida na vida do homem. Onde ele pegou esse pastor aqui, morto no mundo, perdido, sem esperança, sem saber que era Cristo, e ele me trouxe. Hoje eu me vejo aqui, eu me pergunto, é Deus. É Deus que faz isso. É Deus que faz isso. E quando Deus chega, ele pega, Deus ele gosta de trabalhar onde o homem não pode. Quando eu posso trabalhar, Deus ainda está no cantinho dele. Mas quando eu não posso, aí Deus entra na história. Porque Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Deus trabalha onde o homem não pode trabalhar. Quando o projeto é morte, aí Deus entra na história. Hoje é sábado. Há uns anos atrás, eu não estaria aqui. Mas Deus busca aquilo que ninguém dá nada. Resgata, transforma. Para a multidão ver que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua fazendo. Hoje as pessoas falam, porque todo evangélico, como se diz no ditado, é ex-ladrão, porque Deus trabalha assim, Deus chama ex, Deus não chama quem é para ser, Ele chama quem não é e faz ser. Então Deus ele faz isso. Então a gente vai ver um chefe na sinagoga, um chefe que foi reconhecer que quem podia resolver era Cristo. É Cristo. Então agora, aqui o morto que o Senhor buscou um jovem dentro do bar de rap, e Jesus me resgata e traz para pregar o Evangelho, porque ele dá vida, irmão. Pastor Marcelo prega esse Evangelho porque eu sei o que o Evangelho pode fazer na vida do homem. Eu sei o que ele pode fazer. Outrora esse jovem aqui, eu lá sabia o que era o Evangelho, o que era crente, eu não sabia. Mas Jesus ele busca. Jesus ele busca para mim hoje poder falar assim: olha, o seu problema não é maior do que o Deus que me resgatou. Todo mundo aqui tem uma história de vida que Deus fez na vida dele, e cada uma mais tremenda de que a outra. E todos falam assim: vixe, esse não tem mais jeito. Quantas vezes eu vi? Eu quero falar que tem jeito. Eu quero falar que tem jeito, e tem jeito bonito na mão de Jesus. Eu quero falar que tem jeito, meu irmão. Porque se esse pai tiver ficar em casa, ele ia sofrer as dores. Mas aqui ele não teve dor, ele teve alegria, porque o Senhor restituiu e entregou na mão dele. Entregou na mão dele. Então nessa noite, a palavra do Senhor é palavra romper em fé. Rompe em fé, não desista, não deixe a dificuldade ser maior do que o Deus que você serve, porque ela não é. Não deixe a sua luta, não deixe o que você tem passado ser maior do que o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele pega coisas que não é e faz ser. Ele faz isso. Quem acredita no espiritual? Mundo espiritual. Eu pergunto porque não é todo mundo. Quando a gente fala que é loucura. Você acredita no mundo espiritual? E eu vi disso. Quando Jesus me buscou, eu vi. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha lido a palavra. Eu não sabia o que era Bíblia. Eu sabia que era Bíblia, mas eu nunca tinha lido. Eu sabia de um Jesus menino
que morreu, ressuscitou e salvava. E quando o Senhor me buscou, foi aonde só tinha vale de ossos secos, só tinha pessoas mortas, só tinha pessoas que não conheciam Cristo, só tinha pessoas que estavam lá. E eu estava ali. E de lá para cá eu vejo 2 demônios vindo de me matar. E quando eu vejo a minha esposa que não deixa mentir. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós, muitas vezes, eu falo, não desista de pessoas. Se já não tivesse desistido, a morte ia ter acontecido na casa dele. Hoje nós desistimos muito fácil de pessoas. Não desista de pessoas. Persista em pessoas. Tem muitos homens na palavra de Deus que eu me espelho muito. Eu me espelho em Jairo, eu me espelho em Jó, eu me espelho em Elias, porque são homens que acreditou. Foi homens que oravam pela família. Jó foi um que sacrificava pela família. Jairo foi um que foi buscar pela sua filha. E Neemias era um copeiro do rei, que Neemias levantou por todo Israel e foi orar, jejuar pelo seu povo. Mas pastor, o que é isso? É rompendo aí? Em fé. É rompendo em fé. Porque quando a gente rompe em fé, a gente não é nada, mas aquele que nos fortalece, aquele que nos renova, pastor Adalto, é ele que garante. Porque a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. É o Senhor que batalha por nós. Então é sobre isso, romper em fé. É mesmo você ver, muitas vezes, aos seus olhos, mas você dá aquele primeiro passo. É acreditar que vai dar certo. É acreditar. Então nós temos que acreditar. Acreditar que o Senhor Ele pode fazer. Acreditar que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. E não desistir, irmão. Não desista. Não desista de louvar, adorar, glorificar o Senhor. Se eu falar nessa noite que é fácil, não é fácil. É guerra todo dia. É batalha todo dia. Como por esse pai não foi fácil. Deixar o problema lá. E dizer assim, eu vou buscar a solução para vir resolver o problema aqui. Então é sobre isso. Romper em fé. Acreditar que Jesus Ele pode fazer. Jesus Ele pode resolver. O maior que está em nós é que aquilo que se encontra lá no mundo. Então o que está em nós é o melhor. E nós podemos vencer. A palavra do Senhor vai falar também que ali é aquela viúva de Naim. Outra palavra tremenda para a nossa vida. Uma mãe que vai atravessando a cidade. Cidade de Naim, cidade pequena, onde a palavra diz que leve uma mãe. E essa mãe, ela está indo carregando o seu filho para sepultar. E a palavra diz que ela vai carregando. Mas a palavra diz que quando ela chega ali, Jesus estava na entrada da cidade, olha e vê a situação. Para você ver como é tremendo. E Jesus, quando vê aquela mãe enterrar o seu filho, a palavra diz que Jesus ele chega. Naquele cenário que era de morte, mais uma vez, Jesus encosta naquele caixão e pega aquele filho e entrega nos braços da sua mãe.
Sabe o que é que eu maravilho nessa palavra? É aquela mãe atravessando, chorando aquela cidade. E quando aquela mãe chega lá, eu me maravilho, eu imagino aquela mãe agora voltando com seus filhos, com seu filho no braço. Eu imagino aqueles que estavam na porta da sua casa, vendo aquela mãe passando com o seu filho. Agora eu imagino essa mãe voltando com o seu filho no braço. E ela atravessando toda a cidade, voltando para sua casa, com seu filho no braço. Sabe por que ela voltou com seu filho no braço? Porque onde ela ia chegar para enterrar a vida, ela estava lá. A vida estava lá. Então não enterra, meu irmão, antes de ser a permissão daquele que pode dar vida. Não desista, porque não é para desistir. Se o cenário é de morte, a vida nessa noite vai voltar. A sua vida nessa noite tu vai voltar a ter força. Nessa noite o Senhor renova as suas forças. Nessa noite o Senhor renova as suas energias, para que você possa voltar. Você possa voltar. Voltar com vida. Voltar com algo novo nessa noite. Voltar com algo transformado. Porque aquilo que era choro virou alegria, virou festa. O que era pranto agora já não era lágrimas de tristeza, agora já era lágrimas de alegria. Porque Jesus, Ele veio para isso. Jesus, Ele veio para isso, para nos resgatar, para nos transformar. Mas pastor, eu tenho ido tanto, pastor. Pastor, o senhor não sabe das minhas lutas. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado. Mas o Jesus que foi na casa de Jairo sabe. O Jesus que entregou o filho dessa mulher de volta aos seus braços, Ele sabe. O Jesus que eu estou pregando nessa noite, Ele sabe da sua luta. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe das suas lágrimas. Mas fale com Ele nessa noite. Fale com Ele, desabafa com o Senhor. Fale com o Senhor, peça o Senhor. Jesus é na minha casa, é meu filho, é meu casamento, é minha empresa, é meu trabalho. Jesus, o mal da gente é querer explicar para Jesus. Jesus é tão grande. Jesus nessa noite está perguntando o tamanho da sua. Ele quer que você fale para Ele, entrega para Ele. Ele conhece, Ele sabe, Ele sabe da minha e da sua dificuldade. Ele sabe das nossas dores. Ele conhece cada um. Renovo para a nossa vida nessa noite. Palavra de vida, palavra de restauração. Não deixa isso aí te parar. Não deixa essa luta te parar. Não deixa, enxuga a sua lágrima nessa noite e sai daqui falando: eu ouvi uma palavra que havia um cenário de morte, mas aquele Jesus entrou, mudou, transformou, e algo novo chegou naquela casa. Algo novo chegou. A nossa força, o nosso refúgio vem do Senhor. Então nessa noite, meu amado, na palavra do Senhor, eu conheço uma casa que Jesus entrou para não mudar o cenário. Jesus entrou e mudou o cenário. A palavra do Senhor também vai dizer, Lucas capítulo 9, versículo 37, também vai falar de um pai que procurou Jesus pelo filho, onde a palavra diz: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que veja o meu filho,
porque é único. O Espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o Espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente deixa depois de o ter quebrantado. Então a gente vai ver várias situações aonde Jesus é buscado para socorrer família, para entrar em lares. E aqui o que eu acho interessante, homens que buscavam pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua casa, homens que hoje, infelizmente, a gente temos visto muitas mulheres buscam, poucos homens, tem homens de Deus que buscam, mas a grande maioria é mulheres. Então, homens, chefes de família, busque pela sua casa, busque o Senhor pela sua casa, não seja só provedor da sua casa do alimento, mas seja um provedor espiritual. Eita glória! Espiritual, provedor da sua casa também espiritual. Então nessa noite, essa é a palavra para a minha e para a sua vida. Aonde a morte, Jesus é vida. Aonde diz o cenário não tem jeito, Jesus é o jeito. Então que nessa noite, essa mensagem possa entrar no seu coração, e você nessa noite leve essa solução e resolva aquele problema que você deixou lá atrás, como Jairo, e que essa palavra entre no seu coração e você receba e raiz no seu coração essa mensagem. O problema está difícil, deixe ele lá, busca a solução, entrega a Jesus, que Jesus pode. Amém? Nessa noite eu agradeço, pastor, por essa oportunidade, cada irmão, cada um nessa noite, e que essa palavra venha no seu coração. Eu agradeço em nome de Jesus.